Bom dia, galerinha do sétimo ano, eu sou a professora Nelise de História e hoje a gente vai falar sobre os povos da América e depois a gente vai responder algumas questões. Em 1492, Cristóvão Colombo ele chega na América e após a sua chegada inicia um processo de colonização gradual. Os povos que viviam aqui vão ser chamados de pré-colombianos, pois já existiam antes da chegada de Colombo. Os principais são os maias, incas e astecas. Esses povos são divididos em dois grupos: os mesoaméricos, que são os olmecas, teotihuacan, maias e astecas, que viviam na América Central, e os andinos, que vai ser os incas, os mochicas e os nazcas, que vão se desenvolver na Cordilheira dos Andes. Eu vou falar sobre alguns deles para vocês. Os olmecas, eles viviam no litoral do México e eles se organizavam em volta de centros religiosos. Os principais centros religiosos eram São Lourenço, La Venta e Três Zapotes. Os maias, eles viviam na península de Yucatán, onde hoje a gente chama de Belize, Guatemala e Honduras. Eles se organizavam em cidades-estado e as principais eram Palenque, Tikal e Copán. O destaque dos maias era principalmente na área da matemática, pois eles já tinham noção do zero, e na astronomia, criavam até calendários. A sua economia era voltada para a agricultura e o principal alimento era o milho. A religião deles era politeístas e eles acreditavam em vários deuses e praticavam sacrifícios humanos. Os astecas. Os astecas, eles viviam na região do México, eram grandes guerreiros e construíram um grande império. Esse império, eles acabavam dominando todos os povos que viviam ao redor. E a religião deles era politeísta e também praticavam sacrifícios humanos. E detalhe, a guerra e a religião para os astecas andavam juntas, pois morrer na guerra era questão de honra. A sua economia também era voltada para a agricultura e um destaque para o cacau. O cacau servia como pagamentos de impostos. Os incas vão se desenvolver na Cordilheira dos Andes. Eles se organizavam de forma hierárquica. Existia um grande império que dominava também os povos vizinhos. O cargo de imperador não era hereditário, levava a ter muitas guerras civis, e eles vão se destacar também na arquitetura, que exemplo disso é Machu Picchu. Agora a gente vai responder algumas questões. Dando continuidade, agora a gente vai para as nossas questões. Pegue o TD de vocês, a primeira questão. A primeira questão tem um mapa e você vai ter que identificar aqui, utilizando a cor azul e vermelho, onde se localiza os povos Mesoamérica e os andinos. Tem A e B, se vocês prestarem atenção no mapa. A e B é Mesoamérica, você vai pintar de azul, e o C é andino, você pinta de vermelho. Próxima questão, questão de número 2, e aqui eu pergunto quais são os povos mais conhecidos da América. Quais são? Bem aqui, maias, incas e astecas. Terceira questão, eu pergunto sobre quais são as principais cidades e estados dos maias. Palenque, Tikal e Copán. Eu já falei sobre isso hoje. Próxima questão, de número 4. A questão de número 4 é para você julgar verdadeiro ou falso sobre os olmecas. Vamos lá. Nos centros religiosos ficavam guardadas imagens de Jesus Cristo. Eles nem sabiam da existência de Jesus Cristo. Logo, essa alternativa está falsa. Próxima. Os principais centros religiosos dos olmecas eram São Lourenço, La Venta e Três Zapotes. Eu já falei sobre isso. Então é verdadeira. Próxima. Desenvolveram um sistema de escrita e calendário. Correta. Eles desenvolveram igualmente os maias. Próximo. Os sacerdotes que guardavam o templo não tinham nenhum poder sobre a população. Essa está errado. Lógico que eles tinham poder sobre a população. Então, a ordem vai ficar F, V, V, F. Quinta questão. Aqui eu vou querer que vocês respondam sobre os astecas.
Vamos lá? Primeiro item. A guerra era uma atividade central dos astecas e morrer na guerra era questão de honra. Eu falei sobre isso também, então é verdadeiro. Próxima. Os astecas formaram o maior império da civilização andina. Não, galera, os astecas pertenciam aos Mesoaméricas, então está falsa. Próxima. Os astecas dominavam outras sociedades, obrigando a pagar tributos. Corretíssima. Próxima. Os camponeses viviam em comunidades agrícolas chamadas calpuli. Está correto. Logo, a ordem vai ficar VFVV. Sexta questão. A sexta questão, ele quer que você caracterize a religião do povo asteca. Que é o quê? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, praticavam sacrifícios humanos e a religião e a guerra tinham uma relação. Questão de número 7. Essa questão você vai ter que analisar esse quadro para poder responder os itens. O item A, ele pergunta, segundo os dados da tabela, por que podemos afirmar que houve uma catástrofe demográfica na América Espanhola no século XVI? Se você observar, houve o quê? Uma redução da população após a chegada dos europeus. Item B. Além das doenças trazidas pelos espanhóis, cite outros fatores responsáveis pelo extermínio das populações indígenas: armas de fogo e espadas. Oitava. A oitava, ele quer que você descreva as condições bélicas que permitiram o domínio espanhol sobre os incas. Além deles terem armamentos de fogo e espadas, eles vão ter apoio dos povos rivais dos incas. Nona questão, e aí você vai ter que enumerar. A nona questão, o item 1 é civilização maia, o 2, civilização asteca e o 3, incas. Vamos lá. A fundação da Tenochtitlan sobre uma ilha do lago Texcoco deu início ao império que se pôs militarmente. Militarmente a gente já lembra de quem? Asteca. Então você bota número 2. A mita era o recrutamento entre os elementos da aldeia para trabalhos temporários. É um tipo de trabalho compulsório. Quem é que realizava? Os incas. Então você bota o número 3. Próxima. Essa civilização desenvolveu a matemática e a criação de um símbolo chamado zero. Quem foi que fez? Os maias. Coloca o número 1 aí. Próximo. O comércio funcionava no sistema de escambo, ou seja, troca de mercadorias. As pedras preciosas e a fava de cacau eram utilizados como moeda. Quem era que o cacau era muito importante? Os astecas. Então você coloca o número 2. Apesar de não possuírem um sistema de escrita, criaram um sistema de numeração decimal chamado quipu. Quem foi? Os incas. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Até a próxima!